Você já teve uma boa oportunidade em apresentar um projeto e teve aquele famoso branco? Na hora de chegar em casa, contar uma boa nova, você sentiu aquele nervoso e não conseguiu falar nada? Isso acontece muitas vezes, não é mesmo? E todos nós sabemos a importância de uma boa comunicação. E para falar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, nós estamos aqui com José Porto, comunicador, jornalista, e que vai contar para você os segredos de uma boa comunicação. Bom dia, José Porto. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Então conta um pouquinho pra gente como é que aconteceu o jornalismo, como é que aconteceu o Cuiabá. Bom, aconteceu o jornalismo, mas por um fascínio mesmo, né? Na verdade, antes do jornalismo aconteceu o rádio. Eu já tinha um fascínio muito grande pelo rádio, comecei a carreira pelo rádio e acabou sendo consequência, né? Primeiro radialista, depois publicitário e por último jornalista, que acabou sendo uma espécie de uma missão. E me diga assim, conta aqui pra gente um segredo. Alguma vez você teve medo de falar em público, em algum momento? O medo, ele sempre existe. Eu era um garoto extrovertido até uma certa idade. Na adolescência, me travei, me tornei um menino extremamente tímido. Quando fui para a faculdade, eu era travado, ou seja, muitas ideias na cabeça, mas para expor isso era um caos, uma situação muito complicada. Eu comecei a me perturbar com isso na época. É tanto que eu procurei teatro, eu procurei algumas saídas, porque eu precisava, digamos, resolver aquela situação. O rádio era muito bom para mim porque estúdio trancado, fechado, as pessoas ouviam a minha voz, mas não tinham ideia de quem eu era. Então era muito bacana isso. Só que depois, com o jornalismo, o que aconteceu? Telejornalismo na minha vida, ou seja, a exposição total. Então aquela história, no início, bastante difícil, né? O frio na barriga, a dificuldade. Só que o desejo de fazer, de você querer participar deste processo e ter isso como algo na sua vida profissional, você acaba criando um sistema também técnico, digamos assim, de como que você estabelece. Quer dizer que a paixão foi o grande ingrediente que fez você transcender as barreiras que você poderia ter com a comunicação. Sim, você às vezes está cobrindo alguns eventos ao vivo, né? Por exemplo, né? Você vai cobrir aí a visita de um presidente, a presidente vem, ou para quem está no começo de carreira, isso é um desespero. Né? Porque é aquele negócio, eu preciso levar uma matéria, eu tenho que ter uma chance de fazer uma pergunta, ou uma autoridade, ou seja, você está num momento ali que está acontecendo uma tragédia, você tem que conseguir alguma coisa, ou você está num evento que tem milhares e milhares de pessoas, uma partida de futebol, um show, eu tenho que gravar uma passagem, eu tenho que contar a minha história, né? Eu estou aqui gravando, tem milhares lá atrás, fazendo gracinha, não sei. Então assim, se eu for me preocupar com isso, não estiver focado naquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir. Já sabemos que a comunicação é importante. Como você vê hoje esse empresariado que precisa tanto desta comunicação? Qual seria essa performance? Qual você acha que seriam os caminhos para esse empresário? Ou para uma pessoa que tem necessidade de falar em público? Quais seriam os caminhos? Mas só que o fator comunicação hoje ele é primordial para qualquer pessoa, né? Não importa se você é empresário, aliás, você ter um negócio, você movimentar uma ideia, colocar isso para as pessoas, né? Oferecer algo no mercado, é claro que você precisa pensar em comunicação, né? Não é fazer propaganda meramente só da sua empresa, mas também, agora, você precisa se posicionar melhor quanto a isso, né? Então, eu vejo assim que há muitos empresários que perdem grandes oportunidades de mídia espontânea, na imprensa, porque não se posicionam, porque ele tem medo, porque ele não procurou uma forma, de fato, até de conhecer esse lado. Não dá para vivermos hoje dissociados da comunicação. Tivesse que dar uma única dica para essas pessoas que querem tanto ter uma comunicação eficaz, maravilhosa, enfim, qual seria? Márcia, primeiro tem que entender o negócio e saber o que ele está fazendo. Tem que ter conhecimento. A gente percebe que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Por isso o medo, a dúvida, a dificuldade. E depois, buscar ferramentas. Eu tenho ferramentas hoje, eu tenho pessoas que ajudam, eu preciso ler mais, eu preciso estudar, eu preciso buscar mecanismos que possam me auxiliar nessa batalha. Por quê? Eu vou me sentir muito bem, eu vou me sentir muito melhor. Ou seja, um executivo, um gerente de vendas, ou seja, uma pessoa que trabalha, que lida com equipes, né, que ele não consegue se comunicar numa equipe direito, que ele não consegue passar as ideias dele, deve ser uma frustração muito grande. José Porto, em comunicação, imperdível. Muito obrigada. Obrigado você, Márcia. Super nervoso, a mão gelada. É difícil. Entrevistar é mais fácil. Obrigada.